irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar da Santa Ceia. Eu sonhei um sonho que dizia para eu falar para os pastores sobre a Santa Ceia, pois estão colocando pães artificiais no altar e uvas artificiais. Deus não está se agradando. E não estão mais preparando a Santa Ceia. As igrejas não estão mais preparando a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela compra tudo pronto. E a Santa Ceia tem que ser com jejum e oração. Não é por qualquer pessoa que tem que ser preparada. Se tem diáconos, tem diaconisa, tem presbítero, tem evangelista dentro da igreja, tem que ser preparada por eles. Porque a Santa Ceia já está dizendo Santa Ceia. Ela é pura, ela é santa. Foi Deus que preparou. Então, se Deus preparou tudo natural, por que nós estamos fazendo tudo artificial? Não está fazendo nada do agrado do Senhor. E Deus não está se agradando. Então, Deus mandou dar um alerta aos pastores para que comece a colocar tudo natural na Santa Ceia, não artificial, porque Deus não se agrada das coisas artificiais. Você não pode fazer uma oração artificial, você não pode jejuar artificial. Para Deus, tudo tem que ser natural, nada artificial. Se você fazer artificial, Deus não vai recolher a tua oração, Deus não vai recolher o teu jejum, Deus não vai recolher a tua lágrima, porque é artificial. Então você tem que fazer com o seu coração, com a sua alma. Então comece a preparar a Santa Ceia com tudo natural. Comece a colocar o mesmo de uva, o pão, a uva sem ser artificial, tem que ser tudo natural, porque foi assim que Deus me mostrou. Porque Deus não está se agradando das coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Porque o pão, como que você vai apresentar para Deus um pão que ele não é um pão, ele é artificial? Você tem que apresentar um pão verdadeiro diante do Senhor. Um pão que mofa, um pão verdadeiro, um pão ali que você pegou ali, é um pão. Não colocou no altar do Senhor. Não é aquela uva de plástico, mas sim uma uva que você pode comer. Uma uva que pode apodrecer. É aquela uva que você tem que colocar ali no altar do Senhor, aquela uva verdadeira, aquela uva bonita, aquele pão, tem que ser aquele pão vistoso, que todo mundo vê e diz assim, nossa, que pão bonito, que uvas bonitas. E a Santa Ceia do Senhor não pode ser servida por outras pessoas, não pode outras pessoas fazer, tem que ser os próprios da igreja para fazer a Santa Ceia, porque tem que fazer jejum e oração, se preparar para tomar a Santa Ceia, se preparar para fazer a Santa Ceia. Quando eu sonhei esse sonho, eu falei, eu não vou falar, porque muitos pastores não vão gostar, porque para com que eles estão, se você quer o preparo de verdadeiramente, você tem que fazer verdadeiramente para Deus, não artificial, porque essa lágrima não pode ser artificial, a sua oração não pode ser artificial, o seu jejum não pode ser artificial, a sua alma não pode ser artificial, tem que ser tudo verdadeiro diante do Senhor. Porque vocês estão fazendo a Santa Ceia, tudo acho que se você quer o Espírito Santo do Senhor verdadeiramente dentro da igreja, comece a mudar essas atitudes dentro da igreja, porque o Espírito Santo de Deus não é artificial, o Senhor não é artificial, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é puro. E quando o Senhor dividiu o pão entre os discípulos, ele dividiu um pão verdadeiro. Quando ele dividiu o suco de uva, ele dividiu um suco verdadeiro diante dos discípulos. Então nós temos que fazer a mesma coisa, dividir o pão verdadeiro diante dos irmãos e o suco de uva dessas atitudes dentro da igreja. Comece a fazer as coisas verdadeiras diante do Senhor, porque o Senhor está cobrando de você e vai cobrar muito mais. Então, pastores, se tem os diáconos na sua igreja, se tem diaconisas, se tem presbíteros, se tem evangelista, comece a dar essas atitudes para eles fazer dentro da igreja. A Santa Ceia, ser preparada pelos irmãos dentro da igreja, não ser preparada pelas pessoas lá fora, mas sim preparada por dentro da igreja, porque tem que ser dentro da igreja, ser preparada, porque antigamente era tudo preparado dentro da igreja, hoje em dia